Bom dia a todos os participantes que estão nos acompanhando através do YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelos organizadores da CIPAT, e o Zé Almeida, o Lumbreiras. E para mim fica fácil depois da fala do Rômulo, porque eu vou contar um pouquinho da história, até para reforçar essa ideia que o Lumbreiras mencionou, que muitas das questões que apareceram agora no novo texto da NR1 são questões que já vêm sendo pensadas e gestadas há muito tempo, e não apenas nesse curto período que a gente gastou para elaborar as normas, essa norma NR1. Então, isso às vezes é uma crítica que se faz, mas eu queria mostrar exatamente essa questão. Eu vou compartilhar minha tela e fazer essa apresentação, que inclusive vou ter que pular alguns slides, porque o Rômulo já, sem a gente combinar, né, ele já abordou alguns aspectos que eu... Bom, tá aí a apresentação, espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou fazer esse breve histórico para vocês entenderem exatamente como é que foi construída a norma atual, né? Como já foi mencionado pelo Rômulo, eu vou recapitular também por décadas, né? Mas resgatando um pouquinho o que acontece no mundo e o que vai acontecer no Brasil, porque nós temos um certo delay, né, entre os movimentos e as mudanças que ocorrem no campo da SST em outros países mais organizados na questão do Estado e da participação social, e o que vai acontecer no Brasil. Então, nos anos 70, a gente tinha um quadro bastante simples que estava consolidado todas as disciplinas clássicas da saúde e segurança no trabalho. Nós temos uma grande influência na regulamentação do movimento civil norte-americano por direitos civis e também do movimento operário italiano, que influencia bastante as ações aqui no Brasil. E todos os países, de uma certa forma, reorganizam a sua legislação na forma de um código onde a ideia de programas de prevenção aparece. Quando a gente está falando em programas, nós estamos falando na ideia de que você faça um diagnóstico de uma determinada situação, você planeja a sua intervenção, executa essa intervenção e avalia os resultados, né? Então, essa ideia sistemática que vai levar ao processo de melhoria contínua. No caso do Brasil, como já foi mencionado pelo Rômulo, né, tinha elevadas taxas de acidentes. A regulamentação vai acontecer, a regulamentação das profissões, particularmente engenheiros do trabalho, de segurança no trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança e enfermeiros do trabalho, não todas as profissões naquele momento. O surgimento do SESMIT, principalmente nas empresas maiores. No entanto, a prática dominante de gestão da SST nas organizações produtivas era caracterizar condições insalubres e perigosas para pagamento dos adicionais que estava previsto na lei e poucas iniciativas preventivas. Eu quero ressaltar isso porque essa é uma questão que persiste até hoje. E apenas as grandes empresas multinacionais, por influência de suas matrizes, né, no exterior, e algumas estatais, como Petrobras, Vale, o sistema Ciderbras, Eletrobras, que adotavam programas de prevenção. Nas demais empresas, a gente não tinha essa ideia de prevenção. O que vai acontecer na década de 70? O Brasil recebe uma pressão internacional dos organismos de fomento, particularmente o Banco Mundial, que leva à revisão da NR, da CLT e ao surgimento das NRs, como o Rômulo já mencionou. Agora, eu queria destacar alguns aspectos, que a organização das NRs, embora ela regulamente o capítulo 5, cada NR trata de um tema de uma forma independente, sem que haja uma conexão. Isso eu estou falando das normas ocorridas, a edição ocorrida em 1978. Na realidade, elas foram uma organização de antigas portarias que já o Ministério do Trabalho tinha publicado. A única novidade que tem é a caracterização quantitativa das condições insalubres com a adoção dos limites de tolerância para alguns agentes ambientais, embora persiste também a abordagem qualitativa que já vinha da década de 60.
Mas, apesar de ter esse conjunto de normas que estabelece requisitos para cada tipo de risco, de aspectos da saúde e segurança, não se adota o conceito de programa. Então, a gente, como tinha acontecido nesses países mais capitalistas centrais, né? Então, que a gente vai destacar alguns fatos da década de 80. Na década de 80, em função dos reflexos da crise econômica que ocorreu nos anos 70, nós temos uma resposta neoliberal, principalmente pelos governos do Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher, que leva a uma desregulamentação. Embora eles não consigam, por exemplo, reverter o quadro legal que existia nos Estados Unidos, mas pelo menos novas normas, novas regulamentações são barradas, né? A exceção é a União Europeia, que ela avança bastante nesse sentido, porque essa influência não se deu tão grande, exceto na Inglaterra. Inicia-se também em todos esses países o processo de reestruturação produtiva, reduzindo o número de sindicatos, que leva à redução de número de sindicatos de trabalhadores, uma série de outros problemas. Mas, no entanto, surgem algumas abordagens novas de gestão que são fundamentais. Surge no final dos anos 80 os programas de qualidade total que vão ser adotados aqui no Brasil, o programa Atuação Responsável da Indústria Química, que foi, em parte, uma resposta aos grandes acidentes industriais, como o acidente de Bhopal, e em 88 surge a Diretiva Europeia, denominada Prevenção de Riscos Ocupacionais, que vai ter uma influência muito forte, tanto no PPRA quanto no atual NR1 que nós elaboramos. No Brasil, de uma certa forma, nos anos 80, amplia-se a inspeção do trabalho com contratação de profissionais especializados, médicos e engenheiros, mas o foco das ações de SST nas organizações continua sendo em termos de ordem de serviço e capacitar trabalhadores, né? Ou seja, o foco no comportamento do trabalhador, uso de EPI e pouca ênfase na proteção coletiva. E continua, principalmente devido à desvalorização da moeda, uma demanda muito grande por pagamento de adicionais de salário, de insalubridade e periculosidade, e programas de prevenção, obviamente, continuam apenas nas grandes empresas. Mas o movimento social na década de 80, com a redemocratização, surgiram alguns movimentos importantes. Primeiro, o movimento Saúde Não Civiente, que foi capitaneado por alguns poucos sindicatos, sobre a liderança do DIESAT, que era o Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador, e também ao movimento da saúde do trabalhador, liderado pelo setor saúde, que foi influência da reforma sanitária italiana. Entretanto, na Constituição de 88, a gente vê que ela assegura a proteção do trabalhador, o direito de ter um ambiente seguro. No entanto, ela incorpora no próprio texto constitucional os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, sem que houvesse qualquer mudança na legislação ou nas NRs no que diz respeito a esses aspectos. Mas, no caso das NRs, ocorre a ampliação de alguns exames médicos complementares. E um detalhe que é interessante, que surge no final dos anos 80 para o nosso tema, é a exigência do famoso mapa de riscos, que era uma ferramenta dos trabalhadores italianos que falava assim fatores nocivos no ambiente de trabalho, onde eles faziam o mapeamento e colocava o tamanho das bolas, né, esferas, pequenas, médias e grandes, representando os riscos, a dimensão dos riscos. Era uma forma de priorizar os setores mais importantes. No entanto, no Brasil, o termo risco ficou como sendo o conceito hoje que a gente fala de perigo. Então, o ruído é o risco, a poeira é o risco, a máquina sem proteção é o risco, e não o conceito que a gente está veiculando na NR1 como sendo a combinação da probabilidade e da severidade da ocorrência de determinados danos. Mas também ocorre uma ampliação das práticas de higiene ocupacional, avaliando-se quantitativamente as condições de trabalho, mas, no entanto, apenas para caracterizar a condição insalubre. Já na década de 90, além daquelas mudanças que o Rômulo destacou muito bem, né, nós, na época do governo Itamar, a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, na época, passa a se preocupar com a eliminação das condições insalubres, né? Ela compra a ideia de saúde não se vende.
E uma das respostas foi o surgimento da NR9 e da NR7, que adota a ideia de programas de prevenção, né? Essas normas elas foram elaboradas por um grupo técnico multi-institucional, teve consulta pública, mas ela não foi tripartite. Isso que eu queria destacar, diferentemente da atual NR1. As influências que pesaram na elaboração, na concepção do PPRA, foi a abordagem clássica da higiene ocupacional, de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar risco, e reforçando a ideia de hierarquia de controle que não estava muito enfatizada nas NRs existentes. Mas também foi introduzido na NR9 algumas novas abordagens da higiene ocupacional, como sendo a avaliação gradual dos riscos, ou seja, no sentido de que você não precisa gastar muito tempo e recursos fazendo avaliações quantitativas, e sim, se você tiver uma situação de risco que é óbvia, clara, você já adota diretamente as medidas de controle. Claro que a norma também tem alguns conceitos de gestão de riscos, embora o conceito de risco ficou limitado a agentes químicos, físicos, ambientais, não houve uma imprecisão conceitual, mas vários aspectos da NR, da Diretiva Europeia sobre Prevenção de Riscos, foi incorporada na NR9, e na época estava sendo elaborada a versão da ABS 8800, que foi a norma de sistemas de gestão que deu origem atualmente na publicação da ISO 45000. O PPRA, eu queria destacar isso daqui do PPRA, não vou falar, obviamente, dele, porque é uma norma que está sendo revisada. Ele tinha as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento de risco, depois estabelecimento de prioridades, né, e metas de avaliação e controle, e só depois avaliação de risco. Ora, como que você pode estabelecer prioridades se você não faz alguma avaliação de risco? Obviamente, a NR1 ela vai corrigir esse problema. Você tem que fazer a identificação dos riscos, avaliar, e sim, que não significa medição, avaliar não é necessariamente medição, aí sim você vai estabelecer as prioridades, né, de medidas de controle a serem implantadas, a monitorar, acompanhar as exposições, né, aqui no sentido a gente está falando a monitorar todas as ações preventivas e registrar e divulgar. Eu só estou querendo mostrar para vocês que havia algumas limitações no PPRA. Outra grande confusão é sobre os documentos do PPRA. Até hoje, a maioria das pessoas não entende o que significa o documento base. Claro que ele inclui o planejamento, a estratégia e a ação de documentação. O PPRA, esse documento base do PPRA, descreve o programa e no que corresponde hoje à NR1 ao plano de ação. Ele não é relatório de avaliação de riscos, né? O que chama avaliação, os relatórios de reconhecimento e avaliação de riscos são os registros do programa. Então, esse é um ponto que persistiu durante muito tempo, e o pessoal faz documentos do PPRA apenas o quê? Uma cópia da legislação, e depois faz a identificação, reconhecimento de risco, e um plano bem simplificado, que não é bem exatamente o que tinha sido a concepção da equipe que elaborou e concebeu a NR9. Quais foram os problemas? O Estado, devido, não houve uma continuidade por uma falta de orientação de como elaborar esse programa, diferentemente do que ocorre na Europa, que para implementar a Diretiva Europeia de Prevenção de Riscos, cada Estado membro, as organizações, elas publicam manuais, guias, orientações, né? Aqui no Brasil não fizemos isso, nem a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho da época, tampouco a Fundacentro. O PPRA foi visto pela sociedade mais como um laudo e não como um programa, e partiu-se para a prática cartorial de vender o PPRA. Né? As pessoas e com o advento da informatização ficou muito fácil, porque ficou muito um PPRA Windows, né, de copy-paste e poucas modificações. Observa-se que não ocorre uma integração com o PCMSO, como foi previsto inicialmente. São coisas, às vezes, tratadas de forma independente,
E como o PPRA se limita a agentes químicos, físicos e biológicos, não tem uma integração com a gestão de outros riscos. Mesmo nas empresas que têm sistemas de gestão, a gente vê que isso não ocorre. E surgiu a eterna dúvida: quem é o responsável pelo PPRA? É o empregador ou o profissional especializado? A concepção da equipe é que o PPRA é um programa de gerenciamento, então quem é o responsável é o responsável pelo estabelecimento. É claro que se você vai fazer uma avaliação de risco, um projeto de prevenção, aí tem a participação do profissional especializado. Outros chegavam até o ponto, não, qualquer pessoa, até o contador, pode elaborar o PPRA. Então, isso aí gerou muitas dúvidas e isso persistiu até recentemente. E também outra questão é que não adota uma abordagem diferenciada para a pequena empresa. Como já foi mencionado pelo Rômulo, eu não vou detalhar isso daqui, houve as divergências com a aposentadoria, com a Previdência Social, e criou-se dentro da Previdência Social, nas normatizações, a figura do chamado LTCAT, Laudo Técnico das Condições em Ambiente de Trabalho. Aí o pessoal, as empresas começaram a confundir se LTCAT e PPRA se equivaliam, né? Então, obviamente, não tendo assimilado a ideia do que seria um programa de prevenção. Bom, quais foram as iniciativas para superar esses problemas? Algumas delas o Rômulo já mencionou, eu vou só citar en passant. A NR18, ela abrange todos os riscos, mas na minha concepção, ela é mais um plano, ela não atende o requisito de um programa. Alguns setores, né, alguns auditores fiscais passaram a sugerir, mas não cobrar, a elaboração de um PPRA abrangente. Por exemplo, no estado de São Paulo se criou um programa de gerenciamento de riscos, um programa de PPRA-G para indústrias de galvanoplastia, que foi fruto já de um acordo tripartite. Quando se concebeu a revisão da NR22 para segurança e saúde do setor de mineração, eles adotaram um programa de gerenciamento de risco, que é a ideia da atual NR1. A mesma coisa aconteceu na revisão da NR19 relativa a explosivos. Nós criamos a ideia de um PPRA abrangente para a indústria e comércio de fogos de artifício, muito próximo à atual PGR que nós estamos propondo. Agora, as normas setoriais, como norma do estabelecimento de saúde, frigoríficos, não estou falando normas para certos perigos específicos, estou falando normas de setor, obviamente, elas abrangiam todos os tipos de riscos que são relevantes naquele setor, mas, no entanto, não falava de uma gestão integrada desses riscos, né? Falava-se do PPRA, mas não falava como deveria ocorrer essa gestão. Por isso, em função desses problemas, o Ministério do Trabalho, já o Departamento de Saúde e Segurança, não era mais secretaria, fez uma primeira tentativa, isso ocorreu nos anos 1911, né? Criou um grupo tripartite para elaborar uma norma estruturante, para dar uma visão abrangente, integrada de todos os requisitos legais, em substituição à NR1. E a versão preliminar chegou até ser submetida à consulta pública, mas o processo foi interrompido, que eu vou mencionar a razão daqui à frente. O que são os aspectos que foram analisados por esse grupo de trabalho? O que eram as preocupações naquele primeiro momento? Em particular, a necessidade de harmonização conceitual, como já foi mencionada também, a questão de como se organiza a gestão de SST nas corporações, nas organizações, a participação dos trabalhadores, que vai muito além do que está previsto na CIPA, o programa de prevenções ambientais, os sistemas de gestão, como que se daria essa compatibilização das normas e os sistemas de gestão já implementados por muitas empresas, como a OSAS 18001, a necessidade de um tratamento diferenciado para a pequena empresa, e também a regulação das relações entre contratantes e contratadas, e também a proteção dos trabalhadores vulneráveis. Quais foram as fontes de inspiração dessa equipe de trabalho? Eu falo isso porque eu fui membro da equipe de trabalho, que foi coordenada pelo nosso colega doutor Ayrton Marinho, de Minas Gerais, auditor fiscal, né? Primeiro foram as diretrizes da OIT sobre sistemas de gestão, cuja versão foi publicada pela Fundacentro.
continua as diretivas europeias, faltou um S aqui, para abordagem simplificada para a PME. Vários países lançaram versões simplificadas, com instrumentos mais simples destinados à pequena PME. Então, por exemplo, a ideia de um documento unificado e que vai aparecer na NR1 como inventário de risco. Claro que levamos em consideração também o sistema de gestão da OSAS 18001 e uma norma muito importante que diz respeito a todos os tipos de risco, que foi a ISO 31000. Bom, no entanto, depois dessa interrupção, houve mudança de contexto, teve o problema da tentativa de implantar o E-Social, que exigia considerar todos os tipos de risco, mas foi suspenso o módulo de SST, houve a publicação da ISO 45001 e, claro, as novas diretrizes governamentais já mencionadas pelo Romo. Esse processo da revisão foi feito em 2 etapas, uma primeira etapa que reviu alguns aspectos gerais e a segunda etapa que incluiu os aspectos de gerenciamento de risco e foi feito de forma articulada com a revisão da NR7, o PCMSO, a 9 e a 17. E o texto publicado, né, em maio, que tem um prazo para implementação até de 1 ano. O requisito básico é que a empresa tem que implementar, justamente para fazer o seu gerenciamento de risco, um programa de gerenciamento, né? Foram revistos alguns conceitos importantes, como o perigo / fator de risco e também o conceito de risco, diferentemente do que está na NR9 e muitas NRs, porque cada NR trazia um conceito diferente de risco. E as obrigações das organizações, de uma forma geral, seguem muito próximo àquilo que a União Europeia propõe, que as empresas devem buscar evitar os riscos pela eliminação da fonte ou pela não iniciação de uma atividade que implique num risco muito crítico, né? E para aqueles riscos que não puderem ser evitados, isso não está mencionado na NR, mas está implícito, tem que identificar os perigos, avaliar os riscos e classificar eles em termos de importância para a prevenção, implementar as medidas de prevenção, acompanhar, né, essa forma de controle dos riscos existentes, consultar e comunicar aos trabalhadores, né? Os documentos básicos são o inventário de risco. A inventário de risco é uma ideia que é um documento síntese da prevenção, onde você tem todos os elementos da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos. O Lumbreiras vai abordar isso mais em detalhes, como que isso se dá em relação com as demais NRs, e a elaboração do plano de ação. Esses são os 2 documentos mínimos. Isso não significa que a empresa não esteja obrigada a elaborar outros documentos que são requisitos das demais NRs, né? Como, por exemplo, quando ela faz uma avaliação de uma exposição ao ruído, ela tem que gerar um relatório, que é um registro. Isso, obviamente, tem que fazer parte da documentação, embora o resultado tenha que ser incorporado no inventário de risco. O PGR ele deve ser desenvolvido por estabelecimento. Então, por exemplo, imaginemos uma rede de supermercados. Mesmo que ela tenha um sistema de gestão para toda a empresa, ela tem que ter um programa de gerenciamento para cada unidade de supermercado que ela tenha no país. Ele substitui o PPRA, então temos na prática, acaba o PPRA, o PGR, por exemplo, da mineração, mas ele pode ser, esse PGR, ele pode ser parte integrante de um sistema de gestão mais amplo, ou ser desdobrado em planos ou subprogramas. Então, se uma empresa quiser manter um programa específico só para riscos ambientais, ninguém está impedido. Se ela quiser fazer um programa só para prevenção e controle da perda auditiva, ela pode fazer. Se ela quiser fazer um programa só para trabalho em altura, nada impede. Mas isso tudo tem que estar articulado e está sintetizado dentro dos documentos básicos, que é o inventário de risco e o plano de ação. Ela também traz uma abordagem diferenciada para microempreendedores individuais, desobrigando o PGR, e a proposta de uma ferramenta especial que vai ser desenvolvida para a pequena empresa. Ela trata de uma forma mais sucinta
um pouco diferente do que na primeira versão da NR1, sobre as relações entre contratantes e contratadas. Por exemplo, se uma empresa contrata um pintor, né, um pintor, por exemplo, uma empresa de reforma, de reparo de veículos, contrata um pintor que ele constitui uma MEI, a prevenção dos riscos vai ter que ser feita dentro da empresa maior. E, claro, naquela ideia de proprietário do risco, aquele que tem o controle sobre a fonte de risco é o maior responsável, embora essa responsabilidade seja solidária, né? Então, só citando essa tensão. Quais são os desdobramentos previstos, né, no âmbito aí do Ministério da Economia, envolvendo tanto a Secretaria da Previdência e Trabalho, Secretaria Especial, a Secretaria do Trabalho, dentro dela a CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho e a Fundacentro. Primeiro, a orientação e capacitação sobre o PGR. Isso daqui é uma primeira apresentação, mas nós estamos programando mais cursos, inclusive um curso que vai ser ministrado à distância, em parceria Fundacentro com a ENAP, de forma que todo mundo possa ter acesso às informações e poder discutir em detalhes vários dos aspectos que eu estou aqui abordando de uma forma muito superficial. Um guia de orientação para a pequena empresa, nós já estamos com um projeto iniciado da Fundacentro, tentando elaborar um guia e outras orientações, como elaborar, por exemplo, avaliação de riscos, matriz de riscos, são aspectos que estão gerando muita confusão, né? E, claro, que no âmbito da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho vai ser realizado um esforço, né, para a harmonização da NR1 com as demais NRs e também com a legislação previdenciária para eliminar esses possíveis pontos de conflitos que já foram apontados. Bom, em linhas gerais, era o que eu gostaria de... Eu vou compartilhar minha tela. Como que eu faço aqui para descompartilhar minha tela? Deve... Compartilhamento. Isso, compartilhou, Gilmar. Foi. Então, eu creio que o Lumbreiras vai apontar alguns aspectos mais específicos, mas eu quis trazer esse breve histórico para vocês entenderem que essa ideia de um programa que integre todos os riscos, que possa ser desdobrado em subprogramas, ou que seja integrado no sistema de gestão, é uma ideia antiga, não foi pensada nesse curto espaço de tempo que nós tivemos para elaborar o texto atual. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer algum ponto que, eventualmente, eu não tenha sido claro ou não tenha abordado. Obrigado.